Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Shumatsu no Valkyrie, teorias, dúvidas e curiosidades, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns coadjuvantes que fazem parte aí do background, né, do Shumatsu no Valkyrie, seja ajudando um protagonista aí do torneio, ou ainda servindo de escada para alguns deles aí, né, e que devido à história, ou à aparência, o design do personagem de repente aí, poderia fazer parte do torneio, poderia ser ele ali a estar lutando ao invés de algum outro personagem aí que já foi cotado, né? Enfim, é um vídeo aí mais de preenchimento, né? Já que a gente ainda não teve nada de spoiler, deve sair spoiler lá pro dia 25, né? Então, enquanto nada acontece feijoada, né? Tô fazendo esse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá e já coloca aí nos comentários, inclusive, né? Qual outro personagem você gostaria de ver aqui no torneio, né? Que não é exatamente um lutador de ofício aqui da história. Bom, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. A gente começa aqui então falando dele. Vamos falar do Rudra. Pois é, o Rudra, que é um personagem que, pra quem acompanhou, né, quando eu tava falando aí sobre o Raiden e o Shiva, sabe que o Rudra foi o personagem que eu mais gostei naquele flashback lá, contando a trajetória do Shiva, né? Como foi que o Shiva virou o maior deus de toda a Índia. Mas na verdade gostei mais do Rudra do que do próprio Shiva naquela história, né? E por um bom tempo parecia que a história era focada no Rudra e não no Shiva, porque a história estava claramente indo pra uma direção ali onde o Rudra parecia que era o protagonista, sabe? O cara ali, ele era um deus que estava treinando, né, para ser o mais poderoso de toda a Índia. Ele ia desafiar na porrada, né, os deuses mais poderosos. E o Shiva ia acompanhar ele nessa jornada. O Shiva, ele também treinava, mas no caso dele ele não queria ser um lutador, ele queria ser um dançarino. Ele só treinava porrada mesmo para acompanhar o Rudra, só isso. Essa era a meta do Shiva, ele não queria vencer a parada no final das contas. Ele só queria dançar, tá ligado? O cara era o Magic Mike da Índia, tá ligado? Doideira. E aí, cara, o Rudra, ele acaba tendo toda uma jornada, né? A gente vê lá ele passando carreto junto com o Shiva lá, nos deuses hinduístas. Mas acabou chegando um ponto lá no final onde ele acaba tendo que rivalizar com o próprio Shiva, né? Ele quer rivalizar com o próprio Shiva porque ele quer ser o único deus mais forte, né? E aí acontece que ele perde pro Shiva, né? Ele perdeu pro dançarino. A gente teve toda uma trajetória do cara ralando, treinando, se esforçando pra poder ser o guerreiro mais poderoso da Índia e perdeu pra um dançarino. Pois é. Ah, mas a história mostrou que o Shiva, ele tinha mais tendência lá de lutar do que o Rudra e tal, tinha mais vigor, né? Mais gana pra lutar. Beleza, mas cara, a história toda mostrou ali que o Rudra que se dedicou a isso, sabe? O cara viveu pra isso. E pra nada, tá ligado? É tipo você pegar uma trajetória tipo Rock Lee e o cara no final das contas não faz nada, tá ligado? Na história dele, é mais ou menos essa parada. Esses personagens, eu gosto desses personagens assim que se esforçam, sabe? Rock Lee, Netero, esses caras assim que treinam pra cacete pra ser roubado e você vê que o cara realmente é roubado em algum aspecto ali, ele realmente é forte, sabe? Então assim, eu gostei dele por causa desse design dele, sabe? Mas, pô, o cara perder pra um dançarino é brincadeira, né? Por mais que tenha os migués ali na história falando porque que o dançarino era superior. Mas ainda assim, poxa vida, eu queria o Rudra aí no torneio. E tem um plus aqui também, né? Porque logo depois do flashback ele aparece, né? No torneio. E a gente vê, né, que ele ainda tá treinando, né? Ele deixou lá o Shiva sozinho, né? Tomando conta lá da Índia. E ele foi treinar. Ele tá treinando pra quê? Pra superar o próprio Shiva. E ele voltou na história, no presente. Então, tecnicamente, ele tá bem mais forte agora do que naquela época do flashback. E quem sabe, né? Quem sabe, de repente, aí ele não tava forte o bastante até pra superar o Shiva, né, atualmente. Quem sabe, né? Pois é, mas isso aí fica por alto, a gente vê, talvez, mais pra frente, né? Numa possível continuação ou algo do tipo, né? Agora a gente vai falar de um cara aqui que é o seguinte, ele tem tudo pra estar no torneio, mas ele não está, pelo menos não lutando, né? Ele tá ali na plateia levantando bandeirinha e torcendo, né, pro Shiva, né? Que é outro deus hinduísta, inclusive, que é o Indra, o deus dos raios, né? Esse aqui é muito interessante, porque o anime, ele inclusive dá uma trollada na gente, acaba que na parte dele justifica inclusive o que eu falo sobre o Rudra, né? Que o Rudra que deveria estar no torneio ali no lugar do Shiva, né?
E muito vem dessa parte aqui do Indra, inclusive, cara, que acontece um negócio muito estranho aqui, porque assim, a gente já tinha visto lá no anime que eles deram uma forçadinha pra enaltecer de que o Shiva era mais forte que o Rudra, sabe? Eles davam uma enaltecida ali em cenas que não tinha no mangá especificamente, tá? Teve uma parte ali logo antes da luta do Indra, inclusive, que a gente vê que o Rudra ele tá meio cansado lá de derrotar um inimigo, e o Shiva tá pimpão, ele já tinha derrotado o inimigo dele até antes, inclusive lá, né? E basicamente então ali já seria o momento onde a gente vê que o Shiva era superior ao Rudra, né? Apesar da jornada ser claramente aí do Rudra, né? Ralando pra poder ser o mais forte. Mas quando chega no Indra acontece um negócio bizarro, porque é o seguinte, muitos dos personagens que eles enfrentaram ali, muitos dos deuses que eles enfrentaram, eram deuses que atacavam em grupo, numa dupla ou algo assim. Alguns até a solo, mas eles eram deuses mais fracos, né? E aí só um deles que lutava mesmo. No caso do Indra, no anime, eles fizeram questão de enaltecer que o Indra era o deus mais forte naquele momento, tá? Ele era o deus mais forte da Índia naquele momento. Mas, estranhamente, o Rudra enfrenta ele, né, e acaba vencendo. Mas eles têm uma luta depois ainda, depois do Indra, né, que é ali do Brahma e do Vishnu, né, eles têm que enfrentar ali essa dupla no final. E eles lutam com essa dupla, né, só que aí depois o Rudra chama o Shiva pro fight, vocês lembram disso, né? Só que aí tem algo esquisito, porque, cara, por que o Brahma e o Vishnu foram enfrentados por último, sendo que o Indra era o mais forte? Na teoria, o Indra deveria ser o deus final, né? Ser o boss final, já que ele era o mais poderoso. Mas ele vem antes da duplinha lá, né? E por que isso acontece? Eles acabaram adaptando esse negócio aí no roteiro pra fazer com que tivesse uma luta final entre o Rudra e o Shiva. Mas parece que a história não era pra ser essa, sabe? Porque, pô, faz todo sentido o cara mais forte ser o último, tá ligado? Faria todo sentido. Só que como é um cara só, ele tá sozinho, o Rudra lutaria com ele e automaticamente ele teria o título de mais forte. Ele não ia lutar contra o Shiva, ele já derrotou o cara que é considerado mais forte, né? Não tem por que ele lutar contra o Shiva, né? O Shiva nem ia lutar. Inclusive ele não luta contra o Indra, né? Ele não tem luta, né? Ele deixa o Rudra fazer o serviço, né? E então o que causa o confronto final dos dois é o fato de que o Indra não era o último, sacou? Ele foi o penúltimo. Se tivesse sido o último, seria a história bem diferente, sabe? E assim, ele é ali o deus mais poderoso naquela época, né? Do flashback, e o deus mais poderoso da Índia. E cara, eu imagino que ele não seja fraco hoje em dia não, sabe? Eu acho que ele poderia estar no torneio aí, sentando o braço numa galera, sabe? E tem um detalhe também de que a gente não viu, né, a luta dele contra o Rudra. Eles fizeram questão de esconder esse combate aí, ainda que a gente viu o início da treta, né, ali no anime. Mas a gente não viu de fato como rolou toda a papagaiada ali, como rolou todo o combate, né. Então parece que eles também fizeram questão de guardar, né, como é que o Indra luta, sabe? Talvez até de propósito, eu imagino. Mas enfim, né, fica aí o questionamento, né, e o cara só serviu, né, com toda essa imponência dele, com toda essa bagagem dele, apenas de escada, né, e depois ficou torcendo lá na plateia. Também é outro personagem aí, que fizeram um trampo ali pra construir o cara e depois o cara virou nada, né, basicamente ali na história, virou um coadjuvante aleatório. Bom, e aí pra finalizar, né, até pro vídeo não ficar muito longo, né, vou falar aqui do Adamantino, né, que anteriormente era conhecido como Adamas, né. Eu já falei do Adamas aqui no canal, então só vou fazer aqui um pequeno resumo sobre isso. Que ele era ali uma espécie de deus secreto do panteão grego, né, tipo um Akuma da galera ali. E ele é extremamente arrogante, né, extremamente arrogante e orgulhoso. E ele é o deus da conquista, né. E apesar de parecer muito lutador, muito briguento, né, a real é que ele não era o deus mais poderoso, né, do panteão grego. E ele não aceitava essa posição, né, tanto que quando Zeus herda o trono ali, ele não gosta nem um pouco dessa situação, né, porque o Zeus era o irmão mais novo. E ele não aceitava essa posição, ele não aceitava ficar abaixo do irmão mais novo dele. E aí ele acabou tentando se rebelar, né, contra os Zeus. E ele acabou juntando ali uma galera, né, pra tentar dar um golpe de estado lá no panteão grego, mas o Poseidon, com todo o verdadeiro orgulho de Deus que ele tem, passou o carreto aí, deu uma lição, né, no Adamas, que acabou ali ficando mortalmente ferido, né, foi partido no meio praticamente ali. E era pra ele morrer, né, só que a gente descobre muito tempo depois que o Hades trouxe ele de volta e pedindo, né, implorando aí praticamente pro Beelzebub salvar o irmão,
O Beelzebub foi lá, mexeu os pauzinhos, transformou o cara numa espécie de ciborgue, né? E ele voltou aí para Shumatsu no Valkyrie, né? Agora ele tá aí nos bastidores de novo e ele já até teve ali algumas demonstrações de poder, né? Agora, o mais bizarro dessa história é que tem um momento que ele ataca a Brunhilde, né? E isso é esquisito por quê? Porque, cara, agora no caso com o nome, né, de Adamantino inclusive. Cara, é esquisito que esse personagem tem uma trajetória tão redondinha, parece muito que ele é um competidor, sabe? Mas ele não tá competindo por nada, ele só tá ali na plateia levantando bandeirinha, como vários outros que eu citei aqui inclusive. Então assim, poxa vida, por que tanto cuidado na história desse cara? Os caras fizeram questão de trazer o maluco de volta pra ele ficar só torcendo, sabe? Isso é uma coisa que me deixa encucado até agora sobre esse negócio aí. Eu já falei que existe uma chance dele lutar, né, no torneio ainda, existe uma possibilidade. Eu já expliquei esse negócio em outros vídeos aí, só dá uma olhada. Mas até numa continuação ele poderia aparecer, né? Não só ele, no caso de uma continuação, todos os personagens que eu citei aqui poderiam lutar aí eventualmente, né? Mas, cara, é esquisito, cara. Os caras tiveram tanto cuidado de até trazer o cara de volta na história pra não usar, sabe? Pelo menos não usar assim em torneio, sabe? Até deram então, fizeram até upgrades com o cara. Fizeram um upgrade no corpo do cara e não vão usar o cara, sabe? Estranho. Pode ser também uma outra coisa, tá? Pode ser que ele até lute, mas lute fora do torneio, porque, como a gente viu, ele não segue muito regras, né? Ele não gosta muito de regras. Então, poderia ser que ele arranjasse briga aí e fosse atrás da Brunhilde de novo. Dessa vez ela estaria acompanhada de alguém e aí desse bosta, né? O cara tentaria lá cobrar ela e não daria muito certo e acabasse morrendo aí no fim das contas, sabe? É algo que também pode acontecer. Então assim, esses personagens aqui, na minha visão, poderiam aparecer, sabe, no torneio aí como lutadores, mereciam em algum aspecto, sabe, e não são os únicos, tá, esses aqui são só alguns dos que eu citei, mas tem outros personagens aí que poderiam fazer parte, então, comenta aí você, na sua opinião, qual outro personagem ou outros personagens que apareceram o Shumatsu no Valkyrie ali, torcendo, fazendo parte da história de algum outro personagem que tá lutando, qual deles poderia estar aí lutando no torneio, né, ocupando aí uma vaga de algum outro deus aí, né, nessa luta, né? Comenta aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem. Taverna do Bacon, link na descrição. Ficando por aqui, Nerds, fui!